Namastê! Vamos falar um pouco sobre o yoga hormonal com foco na saúde feminina, uma prática que nos convida a estimular as nossas glândulas endócrinas para que o corpo melhor se fortaleça e se estabilize, para que as nossas emoções, sentimentos, corpo físico possa estar em harmonia de forma integral. A prática do yoga hormonal não é uma reposição hormonal, não substitui a sua ida aos profissionais, aos médicos, também da área da saúde, mas sim faz uma linda soma com tudo aquilo que você vai aprender e vivenciar por aqui. Então, neste momento, eu preciso te dizer que é muito necessário você entender um pouco sobre as glândulas do seu corpo. Sim, nós vamos trabalhar bastante os ovários, vamos trabalhar sobre as suprarrenais, os teus rins, vamos trazer também um pouco de olhar e de harmonia para o seu timo, vamos trabalhar sobre a sua tireoide, sobre a hipófise, sobre a pituitária, algumas glândulas espalhadas sobre o nosso corpo, o corpo humano. Você ganhando um pouco de compreensão sobre essas glândulas, e imagino que enquanto mulher, quantas vezes foi a uma ginecologista e de repente ela pediu a uma endocrinologista e elas de repente pediram um exame para olhar a sua tireoide, para olhar os teus ovários e acompanhar como eles estão. As taxas de hormônio que de repente são consideradas como baixas, que fazem com que você de repente tenha queda de cabelo, que de repente você não esteja se sentindo animada, que a sua libido de repente sumiu, quem sabe um quadro de ovários policísticos, tudo isso tem sim influência a partir das suas glândulas hormonais. E aqui, na prática do yoga hormonal, com foco na saúde feminina, nós vamos fazer muitos trabalhos para aquecer e você ganhar autonomia nesse cuidado de si. Então, neste momento, eu quero te convidar e partilhar um pouco de conhecimentos mais específicos sobre o yoga. Dentro da prática do yoga hormonal, nós vamos, por exemplo, aprender sobre bandhas. Nós temos no yoga, dizemos Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Jalandhara Bandha. Uma divisão para dizer ao corpo, ao ser, que nós vamos ativar a energia da vida, o prana, em determinadas partes do corpo, fazendo com que essa energia ela se mantenha em determinadas partes do corpo de forma mais intensa. E claro, você intencionando que fique nessa parte do seu corpo, circulando, sendo gerada e se espalhando em determinadas partes do corpo. Mula Bandha. O Mula Bandha, a gente sempre é mencionado que ele está lá embaixo, na base do nosso períneo, então lá no que nós denominamos como primeiro chakra, lá no períneo, na região entre o ânus e o seu órgão genital. E aí eu estou falando órgão genital porque temos homens e mulheres. Aqui estamos falando especificamente sobre a saúde feminina, mas é bacana mencionar que o Mula Bandha ele está ali localizado exatamente entre ânus e o seu órgão genital. Dani, e como que funciona o Mula Bandha? Como que nós vamos ativar o Mula Bandha? Então, lá na região dos nossos esfíncteres, nós vamos fazer uma ativação, uma sensação mais ou menos como de uma contração, um apertar, mas não é apenas um apertar e ficar apertado, é um apertar e puxar, né? Ele aperta e sobe, lá na região do períneo.
Então esse é o famoso Mula Bandha. Com esse movimento, com essa ativação, nós estamos dizendo ao nosso corpo que o prana, a energia da vida, vai circular, se mantém circulando no corpo, porém, quando eu ativo meu Mula Bandha, eu não permito que essa energia desça, deixando que ela então, que ela se esvaia. Eu faço com que esse movimento, essa ativação, mantenha todo o prana exatamente do períneo para cima. A ativação, então, ela está acontecendo daqui para cima, não permitindo, então, que o prana saia em direção decídua. Então, falamos de Mula Bandha. Agora eu quero te chamar para conhecer um pouco também sobre Uddiyana Bandha. O Uddiyana Bandha está a gente ativa um pouco mais acima, mais ou menos na região do seu umbigo, um pouco abaixo do umbigo, mais ou menos, e é um movimento também. Então, eu vou trazer duas formas para que você sinta, né? Não veja, mas que você sinta aí do outro lado essa ativação do Uddiyana Bandha. O Uddiyana Bandha, nós temos a sensação de ativação quando a gente traz um movimento respiratório de inspirar, enchendo o balãozinho, abdômen que infla, e na exalação a gente convida esse umbigo para ir lá nas costas, como se eu fosse encostar lá na minha coluna. Isso nos traz uma sensação exatamente de encostar nas costas, e aos poucos eu vou ativando o meu Uddiyana Bandha. Essa é uma das formas. Uma outra forma que você pode também ganhar uma melhor compreensão é ter a sensação de que quando você ativa aqui na região do seu abdômen, como se você estivesse com uma calça e você tivesse um zíper nessa calça e você puxasse esse zíper. Então, quando eu digo puxar, se eu estou fechando o zíper, é de baixo para cima. E eu ativo, então, o meu Uddiyana Bandha. Dani, qual a funcionalidade do Uddiyana Bandha? O Uddiyana Bandha está totalmente direcionado para a parte abdominal, para a parte que logo acima nós temos aqui, então, o nosso diafragma, que faz o movimento de subir e descer à medida que nós inspiramos e exalamos. Então, com esse movimento do Uddiyana Bandha, a gente vai fazendo com que o prana, a energia da vida, fique mais direcionada, intensificada nesses momentos, exatamente em toda a região, principalmente do meu abdômen, tomando conta do meu diafragma, começando a alcançar costelas, iniciando aqui também um contato com a minha caixa torácica, que se expande e que também se retrai. Movimento, então, de energia, de prana, circulando de forma mais intensa nessas áreas, se mantendo aqui e então evitando de se dissipar para outros pontos, né, como para baixo ou como para cima. Estou falando no sentido de caixa torácica para cima, né? Então a gente mantém aqui esse fluxo mais intenso do Uddiyana Bandha. Estes são os dois bandhas que nós mais utilizaremos na prática do yoga hormonal, com foco na saúde feminina. Mas nós também trabalharemos em determinados momentos o Jalandhara Bandha. E esse bandha, ele está localizado na região da nossa garganta. Então, é um movimento também de ativação. E normalmente a gente trabalha com essa ativação também, muitas vezes, colocando no momento, né, dos asanas, das posturas, a nossa língua no céu da boca e realizando alguns movimentos, normalmente com a cabeça, para que essa ativação ela fique mais intensa. A ativação do Jalandhara Bandha, então, está
totalmente voltada nessa região do laríngeo, da garganta, para que exatamente aqui seja muito trabalhado. Então aqui temos a glândula tireoide e a paratireoide. Então vamos trabalhar muito aqui com o Jalandhara Bandha. Uma ativação também uma sensação muitas vezes de apertar. E aqui a gente está falando, né? Está totalmente conectado com garganta, com face. Então estamos falando da nossa voz, estamos falando do nosso se colocar no mundo, se expressar nesse mundo. Então a gente vai trabalhando tudo isso para encontrar um equilíbrio com foco na glândula hormonal. Então aqui um pouquinho de explicação sobre os bandhas, e é muito importante que você compreenda, porque nos momentos dos asanas da prática, né, num fluido das asanas, muitas vezes eu vou dizer a você: ativa o seu Mula Bandha, ativa o Dhyana Bandha, ativa seu Jalandhara Bandha. Então é necessário que você ganhe essa compreensão sobre os bandhas, um pouquinho só. Estou trazendo de forma simples para que você possa melhor assimilar como que funcionam esses bandhas. Então, a funcionalidade total dos bandhas. A funcionalidade é realizar a ativação de forma mais intensa da energia da vida, do prana no seu corpo. E neste caso é você direcionando para quais partes do corpo que serão direcionadas essa energia. Nesse momento eu só mencionei os bandhas e estou trazendo para você uma compreensão sobre a energia, sobre a circulação. Mas posteriormente você vai descobrir e vivenciar na prática que essa energia que você ativou, que você também vai direcionar essa energia para pontos bem específicos do seu corpo. Então, por isso é importante também a compreensão dos bandhas, porque haverão momentos em que você conduzirá para que essa energia seja especificamente levada até, por exemplo, aos seus ovários, ou levada, por exemplo, até a região da sua tireoide, para que a gente possa ir intensificando, dissipando, né, questões que de repente estão acumuladas, que estão desarmônicas nos teus hormônios. Por hoje é um pouquinho disso. Eu vou fazer um outro vídeo também dando uma continuidade, na verdade, a alguns vídeos, mas nesse momento eu gostaria que você tivesse um pouco de compreensão sobre os bandhas, e se você estiver com dúvidas, tiver qualquer tipo de dúvidas, que você possa me buscar escrevendo, encaminhando um áudio, para que você possa melhor compreender. A melhor forma de você assimilar é você fazendo, colocando então o seu corpo em experimentação, isso mesmo. Então, convide-se a sentar e ativar seu Mula Bandha, seu Uddiyana Bandha e seu Jalandhara Bandha. Pode colocar o vídeo, pausa, vai lá atrás, ouve de novo e vai fazendo as ativações para que você possa ir ganhando mais consciência sobre a energia que circula no seu corpo. Namastê!